Bom, pessoal, Wellington Wall, mais uma vez aqui o relatório da Glassnode, relatório do on-chain da semana 46. Então, o título da semana eles trazem como a queda da FTX, né? Então, nessa edição a gente vai analisar alguns dados da FTX, né? Vários dados da FTX. A gente vai analisar essa questão da migração dos bitcoins, dos Ethereum indo para as custódias, para as ledgers, para as wallets. E a gente vai olhar alguma coisa sobre os investidores de longo prazo também, alguma coisa sobre os mineradores, porque a gente comentou algumas semanas passadas que os investidores de longo prazo, holders, long-term holders, eles possuíam a maior fatia do mercado, né? Então, vamos ver como que esses investidores estão se comportando e até um ponto que a galera sempre traz é que se esses investidores de long-term holder, né, os holders, eles começarem a vender muito os seus bitcoins, é um sinal de que até aquelas mãos mais fortes, aquelas mãos que mais acreditam no ativo, perderam essa convicção no ativo. Então a gente vai tentar analisar isso para ver se a gente está tendo algum sinal dessa perda de convicção ou não, se a gente continua tendo essa convicção, tá? Convicção. Bom, o primeiro gráfico que ele traz para nós aqui é um comparativo das quedas, né, do FTT, né? Então a gente tem o colapso da FTT aqui que veio para zero, né? Nessa brincadeira aí o Bitcoin caiu 21%, né? Ele veio lá dos 20,7 e chegou a bater a mínima de 16,25, né? Lembrando que 21 mil, como a gente olhou na semana passada, é uma faixa de preço que ela é o preço médio dos short-term holders e ela é o preço médio do agregado do mercado como um todo, né? E a gente tem as 23 mil, o preço médio dos long-term holders. Então, essa região dos 21 a 23 é uma região que a gente vai encontrar muita defesa quando o mercado voltar para essa região, se o mercado voltar. Então, né, bateu nos 21 ali e a gente teve esse evento. Então, é um tanto quanto, né, duvidoso, vamos dizer assim. Mas, enfim, o Ethereum nessa brincadeira também saiu do 1.6 mil para 1.200, né, caiu 25% após esse colapso da FTT. Tá? Agora a gente vai entrar no balanço, né, da FTX, como é que ele veio se comportando, essa quantidade de bitcoins que a FTX tinha, né, que justamente essa investigação de, pô, isso aconteceu agora, mas isso vem acontecendo já faz algum tempo para ter acontecido agora, assim, né, então esse relatório tenta buscar isso, como que isso veio acontecendo no decorrer do tempo. Então, primeiro a gente vai rastrear essa quantidade de bitcoins em posse, né, da FTX. Então, em abril e maio, a gente teve o pico de BTC em posse da FTX, aqui mais de 102 mil bitcoins. Após o evento de desalavancagem aqui, né, do em maio, junho aqui, caiu 50% dessa quantidade, chegou a bater 50 mil bitcoins aqui, um pouco menos. E depois a gente seguiu ainda tendo uma queda contínua aqui, né, desse balanço deles. E daí agora, nessa última semana, a gente teve essa queda brutal aqui que aconteceu e traz um ponto aqui sobre aquele fundo Alameda, que ele já vinha enfrentando problemas de balanço dos seus bitcoins desde aqui, né, desde abril, maio ali, né. Então é algo que veio à tona recentemente, logo após o colapso deles, começou a ter essa disparidade aí na quantidade de balanço, a quantidade de bitcoins, de dinheiro que eles tinham em posse, para a alavancagem que eles tinham, né? Então, isso aqui já mostra que aqui eles já começaram a possivelmente ter algum problema e foram tentando apagar esse incêndio e acabaram não conseguindo. O balanço de Ethereum deles também é bem similar, tá? Então, depois de junho aqui, né, esse balanço deles caiu mais de 50% também, então eles tinham lá mais de 1 milhão de Ethereum, chegou a vir para 576, voltou aqui para uma faixa de 800 mil, e agora caiu praticamente, né, 611 até um pouco antes do evento, e agora eles venderam todos, tem um pouco mais de 2 mil Ethereum em posse da FTX. Então mostra que realmente eles tiveram que ir liquidando tudo, tá? Agora a gente vai analisar a questão das stablecoins, né? A gente olhou o Bitcoin e o Ethereum, que são os dois maiores. Agora vamos analisar a questão das stablecoins, que é o STT, o SDT, né? Então a gente tem aqui o STT em verde, o STT nesse azulzinho mais claro, que são esses diagramas aqui, o BUSD e a DAI, né? Então a gente pode ver que a partir de 19 de outubro eles tinham aqui entre 700 a 800 milhões
de dólares em stablecoins aqui, tá? Então aqui a gente pode ver que a gente teve um aumento drástico aqui de stablecoins justamente após o sell-off de junho ali, que a gente viu que caiu muito a quantidade de bitcoins e de Ethereum nos balanços da FTX, e a gente teve esse aumento forte de stablecoins aqui, né? Isso aqui, a galera chama atenção que é um dado que pode ter influenciado nessa imparidade nos balanços da FTX, já nesse momento, né? Então a gente viu que o BTC e o Ethereum foram caindo continuamente, e a gente teve esse aumento drástico aqui. Então, aqui a gente, analisando isso, já dá para ter uma noção de que eles tinham algum problema nos balanços deles, né? A quantidade de dinheiro que realmente tinha lá dentro, assim, a quantidade de moedas e tudo mais. Então, apesar de ainda haver uma significante incerteza, assim, né, do que realmente aconteceu entre a FTX e a Alameda, estão vindo cada vez mais dados on-chain sugerindo que a FTX ela iniciou esse colapso dela justamente aqui em maio e junho, né? A gente teve aquela queda dos bitcoins e teve todo esse aumento de stablecoins. E agora o stablecoins também foi para zero, né, com o colapso final da FTT, tá? Então agora a gente vai começar a sair um pouco da FTT e começar a olhar um pouco mais do mercado como um todo, tá? Então a gente vai olhar a questão da custódia dos bitcoins aqui, né? Então, ou seja, as wallets, né? Então, justamente o somatório de todas as exchanges, o balanço de todas as exchanges e o inflow e o outflow dessas exchanges, né? De bitcoins, né? Ou seja, Bitcoin entrando na exchange e Bitcoin saindo da exchange. Então, a gente teve agora aqui um dos maiores saques de bitcoins da história, tá? Aqui está batendo mais ou menos aqui uma média de 106 mil bitcoins por mês saindo, né? E ele chama atenção que após o evento aqui, a gente teve mais de 72 mil bitcoins saindo de todas as exchanges. Ou seja, o mercado realmente retirando todas esses bitcoins das exchanges, né, justamente por esse risco de colapso de outros, né? A gente veio à tona a questão da Crypto.com também está enfrentando problemas e tudo mais, então está rolando tudo esse burburinho. Então, todo mundo que tem essas posições nas exchanges está buscando justamente fazer o saque e colocar esses bitcoins dentro dessas suas wallets que fiquem em custódia deles e não correm esse problema se caso a Binance venha acontecer algo igual aconteceu com o FTC, com o FTX aí também, tá? Então, isso mostra para nós que os investidores realmente estão com medo e estão buscando segurança dos seus bitcoins, mas também não estão vendendo os seus bitcoins, né? Só estão tirando os bitcoins das exchanges. Analisando o Ethereum agora, o mesmo conceito, a gente tem dados similares aqui, né? Então, a gente tem aqui mais de 1 milhão de bitcoins saíram, né, das exchanges aí nesse último mês aqui, né? Então, ele chama a atenção que um fluxo de mais de 1,5 milhão de Ethereum saindo das exchanges no último mês, e nessa última semana tiveram mais de 1 milhão de bitcoins sendo sacados, tá? Então, é isso, é o mercado realmente buscando segurança para as suas criptomoedas aí, né? Agora, analisando as stablecoins, né, mesmo o conceito que a gente seguiu na FTX ali, a gente tem o contrário, né? A gente tem aqui mais de 1 bilhão de dólares aqui entrando nas exchanges, né? Então, isso levando em consideração o FTT, o SDC, o BUSD e a DAI, tá? Então, toda essa quantidade de 1 bilhão de dólares entraram nas exchanges nessa semana, tá? Então, também é considerado uma das maiores entradas de stablecoins da história nas exchanges. Então, a gente tem considerado uma das maiores saídas de Bitcoin e Ethereum e é considerada uma das maiores entradas de stablecoins nas exchanges, tá? Seguindo nessa questão das stablecoins, leva também para a gente ver que a gente teve esse aumento drástico aqui. Então, agora, a gente está batendo uma máxima histórica de stablecoins dentro das exchanges, tá? Então, a gente tem aqui mais de 41 bilhões de dólares em stablecoins dentro de todas as exchanges. Então, ele chama atenção aqui para nós, para a dominância do BUSD, né? Então, em vermelho, a gente tem a somatória de todas as stablecoins, em amarelo aqui a gente tem o BUSD, em verde a gente tem um FDT, em azul a gente tem um FDT e a DAI lá em roxinho lá embaixo. Então, a gente vê que desde aqui, passando julho, setembro aqui, o BUSD cresceu muito, né? A dominância dela sendo uma stablecoin, né? Então, o STT ele chegou a passar e agora voltou a cair um pouco, mas o que mais caiu realmente foi o STT aqui,
E chama atenção esse aumento de busca pela BUSD, que é justamente a Binance, né? É a stablecoin da Binance. Então, é agora a exchange que está dominando mais do que nunca o mercado de criptoativos. Então, acaba sendo a stablecoin que mais chama atenção e que o mercado está tendo mais segurança em investir, né? Em ter o seu dinheiro lá dentro dessa stablecoin. Tá? E da onde que está vindo todo esse dinheiro para as stablecoins? A gente viu que entrou todo esse fluxo, saiu muito o Bitcoin e Ethereum do mercado, mas entrou muito stablecoin, né? Uma dessas fontes são justamente os smart contracts do Ethereum, tá? Então, eles tiveram uma saída aqui de mais de 4 bilhões no último mês, né? 4 bilhões de dólares aqui no último mês. Então, mostra justamente que o mercado realmente estava buscando liquidez, tá? Então, ele estava se desfazendo desses smart contracts aqui e buscando fugir do risco e indo para a stablecoin, que é atrelado ao dólar, então você acaba não correndo tanto risco assim, tá? É um dos grandes fluxos de stablecoins desse último mês aí. Então, outro indicador que a gente traz também das stablecoins aqui, agora a gente tem uma questão de poder de compra, né? Então, uma quantidade de stablecoins comparadas com a quantidade de Bitcoin e Ethereum, né? Quando a gente tem muita stablecoin no mercado e a gente tem pouco Bitcoin, pouco Ethereum, a gente tem uma demanda muito alta, que ela acaba ainda não sendo efetiva, né? Ainda não está atuando, mas a gente tem muito poder de compra para pouco Bitcoin e Ethereum disponível, né? Então, é uma possível força compradora muito forte aí para os próximos meses aí, assim que a gente acalmar esse mercado, né? Então, por isso que até a Graça chama atenção nessa semana, que quando o mercado sair disso, muito provavelmente ele vai sair com muita força, justamente porque a gente tem menos criptomoedas disponíveis no mercado cada vez mais. A gente está tendo um aumento muito grande de poder de compra que são essas stablecoins, né? Enfim, esse indicador aqui, ele traz para nós dois dados, tá? Em laranja, a gente tem essas barras aqui, indica para nós o fluxo de saída de Bitcoin e de Ethereum, tá? E esse oscilador que fica verde e vermelho, ele mostra para nós a entrada e saída de stablecoins, né? Então, menos o fluxo de dólar gasto em Bitcoin e Ethereum. Então, quantidade. Se você comprou Bitcoin e Ethereum, ele acaba não entrando aqui porque você acabou usando, né? Não é só a quantidade de dinheiro em stablecoins aqui, tá? Então, quando a gente tem esses valores em verde aqui, ele indica para nós um início de um excesso de capacidade de compra, que a gente estava comentando, né? Muita força de compra entrando no mercado. E quando está em vermelho, justamente o mercado saindo, né, dessas stablecoins também. E acabam entrando muito forte em BTC e em Ethereum. Então, a gente pode até ver que geralmente bate quando a gente tem essa demanda saindo de stablecoin, ela entra no Bitcoin e no Ethereum. Quando a gente tem essa demanda entrando em stablecoin, a gente não tem essa demanda entrando nos criptoativos. Então, aqui a gente pode ter uma visão geral do quão forte é esse poder de compra das stablecoins dentro das exchanges, né? Então, a gente teve aqui uma entrada de mais de 4 bilhões de dólares no último mês, né? E demonstra justamente que, apesar de toda essa turbulência que o mercado está passando, os investidores, eles aparentam estar holdando ali os Bitcoins e Ethereum, até pelo que a gente viu do TAC de Bitcoin e Ethereum, e eles estão preferindo holdar esses criptoativos ao invés de centralizar tudo isso daí em stablecoin. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma entrada muito grande de stablecoin, que é o investidor ficando preparado ali, né, vendeu nessa queda, está deixando ali nas suas stablecoins, ou então está até botando dinheiro nas exchanges aí, esperando o momento para comprar, tá? Então, é um sinal um tanto quanto interessante, e ele é um argumento muito construtivo para o futuro, né, para o médio e longo prazo aqui, justamente da confiança desses investidores nos ativos, né? Então, a gente tem a segurança dos investidores botando dinheiro em stablecoins, e a gente tem os investidores tirando os bitcoins e os ethereum botando nas suas carteiras, né? Então, apesar que o mercado está um pânico, os preços estão caindo, a gente não está vendo uma venda desenfreada de bitcoin e de ethereum, né? A gente tem um saque muito alto de bitcoin e de ethereum, e a gente tem um aumento muito alto em stablecoins, ou seja, tem problema nas exchanges, mas aquilo que a gente comentou, a tese da tecnologia continua sendo mantida, né? Os fundamentos continuam sendo mantidos. É mais uma turbulência que a gente está passando. Assim que essa turbulência passar, vamos ver
o que esses 4 bilhões de entrada mensal aqui de stablecoins vão fazer no mercado se houver realmente um interesse na compra e o mercado dar uma acalmada.